Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Aqui nos diz: Não lanceis fora a vossa confiança, porquanto tem por ela uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Porque, por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aqui o escritor de Hebreus nos diz, nesse tempo aqui que foi escrito isso, os irmãos, os cristãos estavam começando a perseguição aos cristãos. Ali em Roma e em vários outros lugares ali, os cristãos já estavam começando a ser perseguidos. E muitos cristãos estavam sendo afligidos e estavam abandonando a fé. Ficavam com medo do que viria e iam embora. Mas aqui o escritor de Hebreus escreve essa mensagem para dar um fortalecimento aos irmãos. E aqui no 35 ele diz: Não lancei fora a confiança, porque tem por ela uma grande recompensa. Esse não lancei fora a confiança foi aquilo que aquelas pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Ali naquele momento que aquelas pessoas entraram na presença do Senhor e estavam na presença do Senhor. E todos aqueles que vêm e entregam a sua vida ao Senhor, o Senhor nos diz que há uma recompensa. Nos céus nós teremos uma recompensa. E aquelas pessoas, devido à aflição que estava tendo, a perseguição, uns eram presos, outros as casas eram tomadas, os bens eram tomados, e assim aquelas pessoas ficavam com medo. Mas o escritor nos escreve isso aqui para fortalecer a eles. Não lancei fora a sua confiança, porque nela há uma grande recompensa. Qual é essa grande recompensa? O que Jesus nos prometeu, a vida eterna. Porque a morte não vai conter aquele que é de Deus. O ímpio, aquele que está no mundo, que não conhece a Deus, que conhece outros deuses, que não é o verdadeiro Deus, esse sim a morte vai conter. Se ele não abrir os olhos até o grande dia do Senhor, a morte vai conter ele. Mas aquele que está em Cristo, a morte não contém. A morte não é uma barreira. A palavra fala que a morte é o último muro a ser passado. É a morte. Mas aqueles que estão em Cristo vão passar, porque o Senhor nos garantiu. Aqueles que estão em minha mão, nenhum deles serão perdidos. Aqueles que estão na mão do Senhor Jesus, ele nos diz que nenhum deles serão arrebatados da mão dele. Então o escritor de Hebreus dizia a eles: Não lancei fora a sua confiança, porque nela tem uma grande recompensa, para que aquelas pessoas guardassem aquilo que elas tiveram, aquilo que veio sobre elas, tinham que guardar a fé, mesmo que fosse caminhar para a morte, mas eles iriam guardar a fé, porque eles tinham uma grande recompensa. Eles olhavam lá para frente, eles não olhavam ali no momento que eram afligidos, que as casas eram tomadas, eram expulsos das suas terras. Eles não colocavam o seu coração naquilo, mas o coração deles estava em Cristo, na promessa que Cristo nos prometeu. Então hoje nós temos que andar assim. Hoje nós vemos o mundo como está. O mundo não tem mais nada de bom. Uma palavra nos diz que o mundo já é do maligno. O maligno que comanda este mundo. Você vê pelas leis, pelas coisas que estão sendo feitas aí no mundo, você vê que está distorcendo a família. Hoje você vê que tem várias famílias, como Deus só criou uma, o homem e a mulher. Mas hoje a sociedade diz que tem vários tipos, 2 homens, 2 mulheres, mulher com homem com homem. Isso não provém de Deus. Deus fez o homem e a mulher para serem um casal. E hoje o mundo nos traz coisas que não provém de Deus. Então, nós temos que guardar a nossa confiança. A nossa confiança está em Jesus. Uma vez andávamos no mundo, fazendo a vontade do mundo. Mas quando Jesus veio sobre nós, abriu nossos olhos e nós começamos a enxergar a verdade.
Às vezes, por isso que uma pessoa dentro da casa, Jesus levanta, e aquela pessoa começa a ter conflito com sua família, porque às vezes é de uma religião diferente, adora outros deuses, e aquela pessoa que foi iluminada abriu os olhos, e ela não enxerga mais aquele Deus que ela adorava antes como o Deus verdadeiro. Ela vê que agora o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus vivo, e ali vai ter conflito naquela casa, pela aquela pessoa ter sido transformado. E ali vai haver, um irmão levanta, um pai levanta, uma confusão dentro da casa, porque aquela pessoa foi liberta. Quando Jesus vem sobre o homem, Jesus liberta. Antes você estava preso, acorrentado nas vontades do mundo. Eu bebia, eu usava droga, me prostituía. Mas quando Jesus vem sobre você, isso tudo é lançado fora. O Espírito Santo vem, quando Jesus subiu ao céu, disse: eu não deixarei vocês só, mas eu mandarei o Consolador. O Consolador é Deus, é o Espírito de Deus que vem sobre nós. E ele vem para nos conduzir, nos tirar de onde nós estávamos. Às vezes, você vê que tem vários cristãos aí que ainda andam torto, mas as pessoas ainda não conheceram a Jesus verdadeiramente. Porque aquele que conhece Jesus verdadeiramente não anda em lugares tortos, não anda no erro. Por quê? Porque ele sabe que Deus não se agrada daquilo. Muitos estão com a Bíblia na mão, mas estão fazendo coisa errada, traindo, bebendo, às vezes usando drogas, escondido aí, prostituindo. Mas essa pessoa não conheceu ao Senhor Jesus. Ele não tem conhecimento, ele está ali na igreja. E de alguma forma ele foi trazido ali, está ali, às vezes prega, canta, mas a vida não foi transformada. Jesus nos diz, quando nós viemos ao Senhor, nossa mente é transformada. Antes que nós pensávamos, não é mais o que nós vamos fazer agora, porque Jesus transformou, nossos olhos foram abertos e agora nós vemos a verdade. Como uma pessoa que está em Deus vai fazer algo errado? Não tem como. Jesus também nos fala que nós vamos pecar, vamos. Nós não somos super-heróis. Vamos pecar, vamos errar, vamos. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Uma pessoa do mundo peca, hoje peca amanhã, peca depois, não está nem aí. Mas uma pessoa que é de Deus pode ter caído, mas o Espírito Santo vem sobre ele e conduz ele ao arrependimento. E assim ele vai se arrepender. Vai pecar, mas não vai continuar no pecado. Porque o Senhor está com ele, está o conduzindo. Aqui, e o Senhor nos diz aqui no 36, por que necessitar de paciência? Para que, depois que haver feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Por que essa vontade de Deus? O que a gente fazer primeiro a vontade de Deus? Que Jesus nos disse, vieram e diante de Jesus, perguntaram sobre os mandamentos. Jesus disse: todos esses mandamentos eu reduzo em 2: amará teu Deus em primeiro lugar e a teu próximo como a si mesmo. Essa é a vontade de Deus. Amará a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu amor, e amar o próximo como a si mesmo. Então a palavra nos diz, porque necessitar de paciência, para que, depois que haveres feito a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós viemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Muitos aí estão dentro da igreja e nem conhecem isso. O amor ao seu próximo, a dedicação ao seu próximo. Quando nós se dedicamos a um próximo que está necessitado, nós estamos fazendo a vontade de Deus. A religião de Deus que Tiago fala é visitar os órfãos, as viúvas, os órfãos as viúvas e os necessitados. Essa é a religião de Deus. Então, quando nós viemos amar o nosso próximo, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós tivermos com amor com o nosso próximo, nós estamos amando a Deus, fazendo o que Deus quer. E aqui ele nos diz que nós temos que ter a paciência de esperar a vinda do Senhor, esperando nele, aguardando nele a promessa que ele nos fez, porque ele diz, porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá. Quem é que há de vir? É Jesus. Jesus disse que vai voltar.
Nossa confiança está depositada nisso. Ele vai voltar. Ele vem nos buscar. Eu não sei se é antes da tribulação, não sei se é depois, mas ele prometeu que vem nos buscar. Então nós temos que guardar essa promessa, guardar essa confiança, que o Senhor vem nos tirar deste mundo, que o Senhor vem nos levar para um lugar melhor, que nosso corpo será transformado, será semelhante ao do Senhor Jesus. Habitaremos na cidade santa, a cidade que Jesus preparou para nós. Então, nós temos que guardar até o dia do Senhor, aguardando ansiosamente por isso. E também ele nos diz no 38, mas o justo viverá pela fé. Como você vai cumprir o 35, o 36 e o 37, os versículos, se você não tiver fé? Como você vai amar a Deus? Como você vai amar o próximo se você não tiver fé? O justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. É o que nós vemos hoje aí. Muitos homens de Deus, homens que estão falando, pregando, mas ele recua. Quando peca, ele recua de Deus, porque Deus é um Deus santo. Deus não está em pecado. Deus não está num lugar que ali anda em pecado, anda em confusão, anda em intriga. Deus não está mais nesse lugar. Então, Deus fala, eu vou recuar de você. Se você não estiver sincero comigo, em sinceridade e amor, eu não estou com você. Então, mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então nós que estamos em Cristo, nós não somos pessoas de recuar. Somos pessoas de andar para frente, caminhar para a vinda do Senhor, caminhar para Cristo. E aqui no 39 que fala, nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Então, o que é que eu acabei de falar agora? O cristão não é o homem de recuar. O verdadeiro cristão não recua. Ele não volta a fazer o que ele fazia antes. Ele está estabelecido. Uma vez ele andava na vontade deste mundo, fazendo a vontade deste mundo, mas daquela vez que Jesus veio sobre ele acordou, ele abriu os olhos e agora ele caminha para Cristo, caminha para a salvação. Então, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Então, a nossa confiança está em Jesus. Aonde vem a salvação? É de Jesus. Não existe outro lugar, não tem outro lugar se não for Jesus. Porque Jesus morreu na cruz para nos dar vida. Nosso pacto que nós tínhamos com Deus foi quebrado no Éden. Foi quebrado aquele pacto. O homem pecou diante de Deus. Foi feito algo que desagradou a Deus. E Deus não está mais com o homem. O homem foi desligado de Deus. Mas Deus, com sua misericórdia, com seu imenso amor, trouxe Jesus ao mundo. Jesus veio para nos salvar. Ele veio numa missão. Veio para se entregar naquela cruz para pagar os nossos pecados. Qual é o nosso pecado que nos gera para a morte? Foi o pecado do Éden. Porque nós somos descendentes de Adão, segundo a carne. Tudo que Adão fez lá recaiu sobre aqueles que vêm após ele. Então, se um bebê nascer hoje, nasce pecador. Até quando ele tem o conhecimento de ver o certo e o errado. Ele ali tem o prazer de saber o que é certo e errado. Ele tem uma decisão. Então, todos nós temos uma decisão. Deus não é um Deus invasivo, um Deus que invade. Deus é um Deus que espera o homem. Como a parábola do filho pródigo. Aquele rapaz ali com seu pai, com sua família, de repente ele diz, não quero isso mais não, eu vou embora, me dê meus bens que eu vou embora. E ali o pai com toda a calma, todo o amor, reparte os bens e dá a ele. Mas a palavra nos diz que ele foi para uma cidade, começou a beber, gastar com mulheres, prostituição e de repente o dinheiro acabou. E assim ele é jogado na sarjeta. E ali
naquela terra, naquele lugar, há uma grande fome. E ali ele é colocado para dar comida aos porcos. A palavra fala que ele deseja comer a comida dos porcos. E naquele momento que ele pensa em comer a comida dos porcos, ele lembra do pai. Rapaz, na casa do meu pai, os servos comem melhor do que como eu estou aqui. O servo anda melhor do que eu. Eu voltarei para o meu pai. Esse é o arrependimento. Quando nós pecamos e temos a concepção, pequei contra Deus, o que é que nós temos que fazer? Se humilhar diante do Senhor. Eu voltarei para o meu pai. E ali ele volta para o pai. E a palavra nos diz que o pai está sentado, aguardando ansiosamente pelo filho. E quando ele chega, o pai abraça, troca as vestes, dá uma sandália nova, coloca anel em seu dedo, manda matar um novilho cevado, comemora aquela festa. Mas a palavra nos diz que o irmão dele viu aquilo ali e disse assim: meu pai nunca me deu um carneiro. E chega esse daí que gastou tudo, ele faz uma festa. E o irmão fica indignado. E ele vai até o pai e fala. Mas o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você está comigo. Você está junto comigo. Mas ele estava perdido, mas agora se achou. Agora ele se achou. Então, é uma comemoração, porque ele estava perdido, ele estava no mundo, estava jogado lá. Mas no momento Deus chamou. Então, Deus se alegrou com aquilo ali. Então, é isso que nós temos que fazer, olhar para Cristo. Esse mundo não tem mais nada. A palavra fala que aquele que busca riqueza cai em tentação. Para que riqueza? Deus é um Deus que sustenta os seus servos, sustenta os seus filhos. A palavra nos diz que nós que somos ruins, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Sabemos dar coisas excelentes aos nossos filhos. Imagine Deus o que vai fazer conosco se nós nos lançar a Ele. Então devemos olhar para Cristo. Hoje em dia o mundo está acabado e daí vai piorar. Vai vir coisa aí que as pessoas vão sair loucas do que vem pela frente aí. Se nós não tivermos fundamentados em Jesus, na sua palavra, nós vamos enlouquecer. Porque aquele que está em Cristo está tranquilo. Você está vendo que está acontecendo tudo isso aí, ó. Mas aquele que está em Jesus está tranquilo, está alegre, porque sabe que a palavra está se cumprindo. E quando a palavra se cumprir, o Senhor voltará. Então, o cristão verdadeiro está alegre. Apesar de estar morrendo muita gente, mas não está alegre pela morte das pessoas. Está alegre pelo que está acontecendo, porque está anunciando a volta de Jesus. E sua palavra nos diz que ele voltará. Então, o que nós viemos está em Cristo, guardando a nossa fé. Não lanceis fora a vossa confiança, porque tem por ela uma grande recompensa. Devemos guardar isso. Não lanceis fora a vossa confiança, porque por ela tem uma grande recompensa. E que essa palavra fique no coração de vocês.